garoto. Essa notícia é ao vivo o programa, isso me pega de surpresa. Me parece que a notícia não é boa. Cadê o Daniel Petroski? Daniel Petroski ao vivo. Puxa, Daniel tá emocionado ali, né, Daniel? Não dá para segurar. Eu também tô triste aqui. Me parece que a notícia não é boa, né? Furlan, realmente a gente estava aqui fazendo aquela última entrada e nós estávamos gravando outras entradas para as praças aqui da Record e a gente escutou um pescador na beira do rio com uma vara, com um pedaço de pau bastante grande, mexendo, e ele fez uma menção, fez um barulho. Nesse momento, um outro assistente nosso estava ali, ele correu por dentro da mata. Eu quero chegar mais perto aqui com vocês, terreno bastante acidentado, e nesse momento, ao que tudo indica, o corpo do pequeno Arthur acaba de ser localizado. A gente tem imagens do Corpo de Bombeiros trabalha. Eu quero chamar a atenção de vocês, tá vendo aquele laminado que está bem lá no fundo, no meio daquela mata? Ali está um corpo encontrado nesse momento às margens do rio Tibagi. Poucos metros aqui, a mamadeira do pequeno Arthur já havia sido localizada, o que fez com que o Corpo de Bombeiros concentrasse as buscas aqui perto. Com a ajuda desse pescador que estava ali pela região, ele então fincou esse pedaço de pau na água, chamou o Corpo de Bombeiros que descia. A embarcação do Corpo de Bombeiros estava lá naquela volta lá, foi chamado e eles seguiram até aqui. Nossa equipe, nosso assistente que estava aqui perto, acompanhou. Ele disse que ao movimentar aquela água, sim, um corpo acabou levantando. Ao que tudo indica, o corpo de uma criança que teria sido localizado nesse momento. Eles já cobriram o corpo desse bebê, dessa criança que foi encontrada. Eu não posso confirmar para vocês se realmente é o do pequeno Arthur, mas ao que tudo indica, por conta da concentração das buscas nessa região. Daqui a pouquinho eu trago mais imagens. A gente acompanhou todo esse trabalho de buscas aí do Corpo de Bombeiros. Estamos nesse caso desde as primeiras horas em que essa criança teria sido dada como desaparecida. A gente ajudou nesse momento a chamar também a equipe da Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar, para que venha até aqui. Como você pode ver, até agora não tem ninguém, a não ser nós, da nossa equipe de reportagem, e aquela equipe do Corpo de Bombeiros que está ali ao fundo fazendo essas buscas. Nós vamos seguir acompanhando todos os detalhes, tudo que a gente tiver de informação, a gente volta em primeira mão aqui no Balanço Geral para você. Furlan, eu volto com você. Vai lá, Arthur, vai tomar uma água, vai se recuperar. Esse tipo de notícia mexe com a gente, né? Desculpa, Daniel Petroski, nosso repórter, olha lá a movimentação, ó. Então a gente consegue ver na imagem que existe uma movimentação ao redor do que é o corpo de uma criança, que esse pescador encontrou, chamou os bombeiros, e aí os bombeiros então foram até ali. Não é o tipo de notícia que a gente gosta de falar, ainda mais se tratando de uma criança de 2 anos. Sabe, hoje é aniversário do meu filho, do João, 3 anos. Cara, uma criança, a gente sabe que muda a vida da gente. Agora você imagina como é que tá o coração dessa família. 6 dias. A gente não tem saúde emocional, eu falo muito essa palavra, né? Para tentar disfarçar o que o coração e o que a cabeça da gente sente. É muito difícil. Então, a gente só precisa da confirmação oficial por parte das autoridades. Então, assim, o bombeiro foi ali, sinalizou para o repórter, falou para o Daniel Petroski: Daniel, ok, é o corpo de uma criança. Aí ele pergunta: é o Arthur? Essa resposta, ela não pode ser dada primeira por um jornalista. Ela precisa ser oficialmente citada pela autoridade policial. Por isso que lá estão a nossa produção, os bombeiros e a autoridade policial que se desloca agora para formalizar a documentação. Mas é o corpo de uma criança que está exatamente aqui, ó, nesse local onde eles estão trabalhando agora. Não é a notícia que a gente gostaria de dar? Claro que não é, né? Então, a princípio, acaba aquela teoria que a família acreditava que supostamente seria um rapto, né? Só se alguém, Deus me livre, tenha raptado, feito alguma maldade, tenha jogado ali, mas aí o corpo vai para a perícia, para saber como é que está a condição desse corpo. O perito vai ter condição de identificar se foi uma queda acidental, se foi uma queda provocada, se foi uma morte que aconteceu antes da queda na água. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades.
para a família do Arthur, pode ser o fim daquilo que eles aguardavam, ou seja, saber o que de fato aconteceu. Mas é de uma tristeza profunda. A gente viu agora há pouco a reportagem do Ricardo Vilches, que é muito triste. Aqui, ó, seria o local onde o corpo foi encontrado, bem nesse ponto que você está vendo, o corpo coberto. Se você de casa não conseguiu identificar ainda, eu vou mostrar aqui no telão, ó. Aqui está a margem do rio, tá vendo, ó? Bem aqui. Corta para mim. Isso, obrigado, ó. E aqui essa parte coberta de alumínio, né, um cobertor térmico, seria então onde está o corpo dessa criança. Eu não sei qual é o repórter cinematográfico que está ali com o Daniel Petroschi. É o Altair Júnior? O Altair Júnior fazendo as imagens. Olha lá o bombeiro, ó. Obrigado, Altair. O Altair está se movimentando nas margens do rio. Alceu Júnior, deixa eu fazer uma correção. É o nome do nosso repórter cinematográfico. O rapaz de preto seria o pescador. Agora, posso falar, o bombeiro está visivelmente triste ali, hein, Daniel Petroschi? O bombeiro parece estar chorando, hein? Você que ajudou a encontrar? Eu estou com o microfone do Daniel Petroschi aberto. Daniel, assim que você quiser falar, pode falar, eu libero aqui para você. Ele está tentando se aproximar para conversar com o pescador. Furlan, tudo bem? Tudo bem, pode falar, Daniel. Prioridade é sua. Furlan, a gente está tentando chegar aqui, mas o momento ainda é de bastante tensão, tá? Eles estão priorizando o isolamento da área. É uma área de difícil acesso aqui por onde a gente está tentando passar. Não sei se você consegue ver, a gente está tentando vir aqui por trás. Todo o trabalho está sendo primeiro em chamar as equipes de segurança para que façam todo esse trabalho de identificação para que efetivamente a gente possa confirmar ou não se é o pequeno Arthur. Está acontecendo tudo aqui, ali embaixo, foi pedido para que a gente se retirasse, até mesmo para preservar, né, essa identificação, enfim, tudo que possa comprometer as investigações. Eu vou tentar conversar com o pescador, daqui a pouquinho eu volto com mais informações ao vivo aqui de Tibagi. Olha, pode deixar a imagem aí. Tá todo mundo emocionado, o bombeiro tá emocionado, o Daniel tá... Não tem como a gente não se emocionar, é uma história que não deveria terminar desse jeito. A gente está falando de uma criança de 2 anos que saiu de casa, brincava na frente de casa. Mas algumas questões me chamaram a atenção para quem assistiu a reportagem do Ricardo Vilches. Muitas respostas que antes eram apontadas como dúvidas foram esclarecidas na reportagem do Ricardo Vilches. Mas a gente não está aqui para fazer juízo de valor em hipótese alguma. Jamais. O foco agora é cuidar da saúde dessa família, dessa avó, do avô, da própria mãe da criança, que são pessoas que necessitam de cuidados agora. Reunidos ali, então, a nossa equipe, a única emissora de televisão neste momento ali no local, a equipe de... Essa imagem é ao vivo, ó. Essa imagem é ao vivo, ao seu, o nosso repórter cinematográfico com o Daniel. Você está vendo que é uma trilha muito simples, ó, de fácil acesso, bem perto da barraca que o Vilches mostrou. E aí o ponto que as pessoas têm acesso ao carro da imprensa, o carro dos bombeiros. E os bombeiros falaram que aí essa chuva pode ter ajudado a correnteza a trazer esse corpo, a prender esse corpo no meio daquela vegetação, e aí o corpo foi desprendido quando esse pescador então começa a dar uma vasculhada. Ô Daniel, pode falar. Furlan, você comentou algo que realmente hoje pela manhã a gente já tinha conversado com o sargento do Corpo de Bombeiros. Choveu 40 milímetros no último domingo aqui na região de Tibagi, dados da hidrelétrica que ficam aqui perto, né, que fica bem aqui perto. Essa quantidade de chuva, ela poderia ser responsável aí para que qualquer coisa que estivesse presa embaixo d'água por conta da correnteza, porque o rio Tibagi é considerado um rio de correnteza. Por isso que muitos esportes de aventura, eles são realizados aqui no rio Tibagi. Daqui partem muitas embarcações para fazer rafting, para fazer outros tipos de esportes aqui em Tibagi. A expectativa era de que se o corpo tivesse preso em alguma região, ele poderia levantar com esse volume de água de 40 milímetros que choveu no domingo. E ao que tudo indica, é o que efetivamente aconteceu. Nós estamos bem aqui próximo e agora nesse momento, lá ao fundo a gente vê que já começa uma grande
mobilização, mais viaturas do Corpo de Bombeiros chegam nesse momento. Também está chegando um outro carro ali em cima que eu ainda não consegui identificar o que é. Nós acionamos aí, a pedido do Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar, Polícia Civil, para que se dirigisse até aqui esse local onde efetivamente esse corpo foi localizado. Uma mobilização das forças de segurança desde a última quinta-feira, um trabalho incansável de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, também ouvindo muitas pessoas, muitas testemunhas, um trabalho que exigiu um esforço muito grande de todo mundo e que agora pode ser que se encaminhe aí para que efetivamente tenha sido encontrado esse corpo. A gente segue acompanhando toda a movimentação aqui na cidade de Tibagi. Fui lá, eu volto com você. Ô Daniel, a família já foi comunicada? Você tem essa informação se a família já sabe do encontro desse corpo aí? Ainda não, Furlan. Foi pedido, inclusive, para que essa informação fosse feita logo depois que a Polícia Civil e a Polícia Militar chegassem. Nesse momento, está sendo isolada toda essa área aqui onde a gente está. Então, o que sinaliza, né, que é uma área que vai passar por perícia, por investigação aí de todos os órgãos de segurança. Nesse momento, está sendo isolada a área onde possivelmente possa ter sido encontrado o corpo do pequeno Arthur. Como você bem explicou, não cabe a nós jornalistas fazer essa afirmação ou não. O que a gente sabe é que sim, foi encontrado um corpo às margens do rio Tibagi, muito próximo de onde a mamadeira desse menino tinha sido encontrada, também perto de uma fralda que tinha sido localizada ali, que a família acreditava que poderia ser do menino. Então, daqui a pouquinho a gente pode voltar com mais informações. E ele teria descido, Furlan, só para vocês entenderem, você me perguntou de onde é perto a casa da família, por aí. A família, ela mora subindo essa rua ali até onde termina o cascalho, a pedra. Aí você dobra, para quem está olhando, me olhando de frente, olha aqui para a esquerda, sobe mais um pouco ali em cima, tem então a casa da família do pequeno Arthur. É um trajeto de mais ou menos uns 500 metros até a boca aqui do rio Tibagi. Agora a área completamente isolada, vou pedir para o seu Júnior, nosso repórter cinematográfico, mostrar para a gente. Está isolada a área onde acaba de ser encontrado um corpo aqui às margens do rio Tibagi, na cidade de Tibagi, aqui no interior do Paraná. Furlan? Eu tenho uma pergunta para você. Daniel, assim que você puder, pergunte aos bombeiros, pergunte ao pescador se esse corpo usava alguma fralda. Porque essa história dessa fralda pendurada no alto de um galho de uma árvore não desce. Para mim, essa história não desce. Entendeu? Tem algumas coisas, algumas pontas que ainda estão soltas nessa história. Eu não quero aqui levantar falsas suposições, mas o jornalismo tem que ser, muitas vezes, a gente tem que fazer, como se diz, questionamentos. E é muito importante a gente fazer questionamentos. Então, assim que o Daniel puder, o Daniel vai perguntar se o corpo dessa criança que foi encontrado, ele tem ou não tem a fralda. Deixa eu falar com o avô, o seu Helder. Ele é avô do Arthur, ele está comigo ao vivo por telefone, ele já sabe do encontro desse corpo no rio Tibagi. Vou conversar ao vivo com ele por telefone. Seu Éder, o senhor me ouve? Eu não tenho retorno aqui no estúdio do áudio dele, não sei se ele está me ouvindo ou não. Vamos tentar estabelecer então essa conexão com o avô do Arthur. Esse é o avô, ó, o Éder. Ele é cadeirante, né? Ele é o avô do garoto. A gente ligou para ele aqui, ele já está sabendo que foi encontrado um corpo de uma criança muito próximo à casa onde a família reside, onde o menino frequentemente brincava ali. Então eu vou tentar me conectar mais uma vez com o seu Éder. Seu Éder, o senhor me ouve? A gente está com um problema de sinal, ali é telefone celular, às vezes oscila, mas o Daniel Petroski, nosso repórter, está perto da casa da família, tão logo seja autorizado, ele se aproxima lá, conversa com a família também, eu vou trazendo tudo isso para você. Nesse momento, então, a área está isolada para que a perícia possa se aproximar e aí, então, dar início a esses trabalhos. Daniel, é com você mais uma vez, meu amigo. Furlan, o que a gente conseguiu descobrir aqui agora,
um momento bastante emocionante, eu vou te falar, pela condição como esse corpo acabou aparecendo. O que a gente conseguiu conversar ali, o nosso assistente conversou com o pescador que estava ali perto, disse que ele estava ajoelhado próximo à barranca do rio e ele estava rezando. Diz que neste momento, enquanto ele estava rezando, houve-se um barulho, nós estávamos gravando ao lado, a gente escutou um barulho. Sabe quando o barulho de um peixe que ele pula na água, que faz aquele barulho daquela água, nós escutamos ao longe, e nisso esse pescador gritou e chamou para a equipe dos bombeiros que estavam numa curva ali do rio. Rapidamente esses oficiais fizeram o retorno com o bote e vieram em direção até onde estava esse pescador. Mas me chama a atenção esse fato dele falar que ele estava rezando naquele momento